Boa noite, povo de Deus. Boa noite, arautos do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um Sola Escritura, tá? Essa live que nós fazemos aí de domingo a quinta-feira, tá? Domingo é nosso momento de oração, apresentando aí o início da semana. Segunda, terça e quarta nós fazemos a leitura, um capítulo por dia da leitura da Bíblia. Estamos em Êxodo, tá? Capítulo 34 hoje. E na quinta fazemos mais um momento aí de oração, finalizando aí a nossa semana e nos preparando para o próximo domingo, tá? A gente descansa aí na sexta e no sábado, e no domingo voltamos novamente, tá? Nós já estamos fazendo aí essas lives, hoje é a live número 59, capítulo 34 de Êxodo, desde o início de janeiro, desde o primeiro dia de janeiro nós estamos aí tentando ler a Bíblia aí todos os dias aí nesse período de domingo a quinta-feira, para que possamos ter o nosso devocional, né? Buscar assim, gastar um tempinho com a palavra de Deus, tentar trazer as aplicações para os nossos dias daquilo que Deus fala aí nas Sagradas Escrituras. Pelo menos uma vez na vida, todo ser humano deveria ler a Bíblia, pelo menos uma vez, tá? E a gente está lendo aqui, não somente lendo, mas meditando, refletindo, estudando, tirando aplicações, né? A gente está meio que fazendo um estudo aí, tá? De um capítulo de segunda a quarta-feira aí, tá bom? Então você que ainda não leu a Bíblia, ou acha que a Bíblia é difícil, é complicado de se compreender, de se entender, não perca a oportunidade de estar conosco aí, de abaixar um pouquinho aqui, estar conosco aí de segunda a terça-feira, tá? Para que possa acompanhar esse plano de leitura aí, que deve levar pelo menos uns 2 a 3 anos para a gente concretizar e completar aí a leitura da Bíblia inteira, tá? Socorro, seja bem-vinda. Gislane, seja bem-vinda. Segrane Souza, Deus abençoe aí a vida de cada um de vocês que estão passando por aí. Mesmo que você não fique, toque aí no coraçãozinho, porque tocar no coraçãozinho impulsiona a live, tá? Faça com que outras pessoas também possam entrar. Oi, Elísio, seja bem-vindo. Fabiana, a paz do Senhor a vocês que estão chegando aí. Toca o coraçãozinho para que assim o Instagram possa impulsionar a live e essa live possa chegar a mais pessoas tenham a oportunidade aí de estar lendo a Bíblia, né? Se você não estiver fazendo nada agora, ou se você estiver fazendo algo que não seja tão útil, separe um tempinho aí de sua vida, vamos ler o capítulo 34 de Êxodo e tentar aí aprender o que é que Deus tem para os nossos dias, que foi falado ali, escrito para os israelitas no Antigo Testamento, tá? Vamos ficar aqui e ler a Bíblia juntos, amém? Glórias ao Senhor Jesus. Vamos orar para apresentar este momento de leitura da Bíblia. Enquanto eu estou orando, você pode aí estar tocando no coraçãozinho ou compartilhando essa live com outras pessoas. Esse aviãozinho que tem aí serve para isso. Quando você toca no aviãozinho, abre uma lista de pessoas que você segue. Se você souber de alguém que necessita aprender um pouco mais a palavra, enquanto eu estiver orando, este é o momento onde você pode compartilhar, tá, a live com outras pessoas, e outras pessoas possam ter a oportunidade de ler a Bíblia aqui conosco, tá? Eu vou orar agradecendo a Deus por mais esse dia. Pai amado, aqui estamos, vemos humildemente, Deus, lhe agradecer por mais esta rica oportunidade. Obrigado, Deus, pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco diariamente. Obrigado pela força, pela graça, pelo ânimo que o Senhor nos concede para que possamos continuar fazendo assim a sua vontade, buscando nos render, nos submeter, Senhor, aos teus projetos, à tua direção. Então, rogo que o Senhor venha assim completar a boa obra que o Senhor já começou em nossas vidas, venha assim nos abençoar, venha nos capacitar, Deus, a vivermos a cada dia de maneira a honrar, exaltar e glorificar teu santo nome. Eu venho aqui lhe apresentar a cada uma das pessoas que estão aqui presentes, daquelas que vão entrar, daquelas que vão assistir essa live no decorrer do dia de amanhã. Deus, trabalhe em cada um de nós, ó Pai. Vem assim nos dar, Senhor, cada dia um desejo maior por Tua presença,
por conhecê-lo de maneira mais profunda, mais completa. Então desenvolve em nós aí esse coração que sinta sede, fome de justiça, que busque realmente assim, Senhor, se render total e completamente ao senhorio de Cristo, e vá assim nos capacitando a buscar a Tua face, a buscar a compreensão da Tua vontade, Deus, e acima de tudo nos dê força para colocar em prática aquilo que o Senhor nos convence do pecado. Então o Senhor vai assim trabalhando em nós, pois sozinho nada podemos fazer. Quero apresentar aqui, Senhor, este momento, o capítulo que iremos ler, que o Senhor venha nos dar toda sabedoria, todo discernimento necessário, para que possamos sair dessa live, nessa noite, com a vida edificada, com mais ânimo e vontade de buscar a Tua face, buscar conhecer mais de Ti. Vá se nos abençoando, Deus. É no nome de Jesus que oro, e todos dizem amém. Amém. Marta, seja bem-vinda. Cícero, Reverendo, Regi, Irene, Deus abençoe. Dai passou por aí também. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos meditar e vamos ler aí em Êxodo capítulo 34. Então pega a sua Bíblia aí, abra sua Bíblia no Antigo Testamento, o segundo livro da Bíblia. O segundo livro da Bíblia, Êxodo, tá? Em seu capítulo 34. Vamos meditar, vamos ler, vamos buscar aprender aí qual seja a vontade de Deus sobre nossas vidas, tá? Êxodo capítulo 34, no seu verso 1 está escrito: o Senhor disse a Moisés: corte 2 tábuas de pedra como as primeiras. Nelas escreverei as mesmas palavras que estavam nas tábuas que você despedaçou, tá? Rayane, seja bem-vinda, Deus abençoe sua vida. Amado, presta atenção. Corte 2 tábuas de pedra como as primeiras, tá? As primeiras tábuas foram entregues por quem? A gente já falou sobre isso na live aí, eu acho que 32 ou 33, ou no capítulo 32 ou 33, né? Nas 2 lives passadas nós falamos sobre isso. Eu até trouxe aí uma peculiaridade, né? Não é novidade, é uma peculiaridade. Eu acho que a melhor palavra seria essa, uma curiosidade, né? Eu trouxe aqui na última. Isso, Elísio, glórias a Deus, né? Quem foi que deu as primeiras tábuas? Deus. Quem foi que fez as primeiras tábuas? O próprio Deus. E nas últimas lives aí, eu não lembro qual, mas nas últimas 2 aí, nós meditamos e percebemos que aparentemente as tábuas eram feitas ali de um mesmo material que era feita o trono de Deus, tá? Tanto é que ele pede para se fazer cordões azuis que apontam aí para se recordar, tá lá em Números, né? Números capítulo 12, se eu não me engano, verso 34 por ali. Deus coloca ali que a cor azul aponta, serve para que os israelitas se recordem dos mandamentos de Deus, né? E como a gente vai ver ali, o trono de Deus, a cor que emana do trono de Deus, onde Deus se senta, é semelhante a safira. A gente viu várias passagens aqui na Bíblia apontando aí, a safira é azul, tá? A safira é azul. Então, aparentemente, as primeiras pedras, Deus mesmo as confeccionou, as fez, escreveu nelas e entregou para Moisés. Mas como o povo estava adorando o bezerro de ouro ali, Moisés quebrou essas pedras. E agora Deus está mandando Moisés fazer pedras semelhantes, mas dificilmente serão idênticas às que Deus preparou inicialmente, né? Infelizmente, Moisés quebrou aí pedras, de certa forma, especiais ali, que Deus havia preparado, e agora Moisés mesmo teria que fabricar, deixa eu, isso, ligou, ficar muito tempo sem mexer, acaba desligando, Moisés mesmo teria que fabricar essas pedras, tá? Verso 2: esteja pronto amanhã cedo para subir ao Sinai e apresentar-se diante de mim no topo do monte. Deus queria renovar a aliança com Israel,
já que de início, antes mesmo de concretizar ali a aliança, o povo já estava cometendo o pecado de idolatria, né? E Moisés quebrou as pedras, Deus vai confeccionar novas pedras, quer dizer, Moisés ia confeccionar novas pedras, Deus iria escrever nessas pedras novamente, e aí para poder renovar a aliança que nem tinha sido consumada, porque o povo já estava pecando antes mesmo de consumar a aliança. Verso 3, ninguém deve acompanhá-lo, aliás, ninguém deve aparecer em parte alguma do monte. Não permita sequer que os rebanhos pastem próximo ao monte, né? Se a gente terminou o capítulo 33 ontem, Deus falando que iria ter misericórdia de quem ele quisesse ter misericórdia, que ele ia perdoar quem ele quisesse perdoar, né? Moisés já está há 2 capítulos intercedendo pelo povo. Desde que o povo cometeu o pecado de idolatria, Moisés tem intercedido pelo povo, pedir a Deus misericórdia, que Deus perdoe esse povo, e Deus aparentemente está relutante. Kate, seja bem-vinda. Jaque, seja bem-vinda. Deus abençoe a vida de cada um de vocês aí. Augusto, tá? E aparentemente Deus está ali relutante em perdoar este povo, sem exercer nenhum tipo de juízo mais severo aí para com ele. A gente percebe isso claramente, tá? Possivelmente porque eles quebraram a aliança antes mesmo dela ser consumada. Eles acabaram quebrando ali a aliança, e Deus agora estava mandando Moisés fazer novas tábuas para renovar essa aliança. Possivelmente por falta deste novo acordo, é que Deus estava ali relutante, aparentemente, em ceder a misericórdia, ceder o perdão. Mas nós vamos ver aqui no capítulo isso acontecendo, tá? Verso 4. Moisés cortou as 2 tábuas de pedra como as primeiras. É parecido com as primeiras, mas não é da mesmo material. Isso é uma suposição, né? Mas possivelmente não é do mesmo material, porque quem fez essas pedras aqui agora, essas tábuas, foi o próprio Moisés. As primeiras tábuas, quem tinha confeccionado tudo era o próprio Deus, né? A gente já falou sobre isso em outra live. Logo de manhã, subiu ao Monte Sinai conforme o Senhor havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Então o Senhor desceu em uma nuvem, como era costume. A gente já tem visto aí que tem uma nuvem que tem seguido o povo no deserto, né? Essa nuvem que dá sinal para este povo parar, fazer acampamento, ou esse povo erguer acampamento e continuar ali a jornada, né? Aparentemente Deus se manifesta através dessa nuvem que acompanha ali no deserto Israel. Então o Senhor desceu em uma nuvem, ficou ali com Moisés e anunciou seu nome, se apresentou ali a Moisés. Verso 6, o Senhor passou diante de Moisés proclamando: Javé o Senhor, é Deus falando dele mesmo. Javé o Senhor, o Deus de compaixão e misericórdia. Sou lento para me irar e cheio de amor e fidelidade. Cubro de amor 1000 gerações e perdoo o mal, a rebeldia e o pecado. Está aqui Deus falando que ele é um Deus que perdoa, é um Deus que é misericordioso, né? Ele está focando nisso. A gente já tem visto que Moisés está intercedendo pelo povo, já nos últimos 2 ou 3 capítulos aí. Moisés está intercedendo continuamente pelo povo e Deus está sendo relutante em perdoar. Aí ele chega aqui no verso 6, ele fala que ele é um Deus de compaixão e é um Deus de misericórdia, que é lento em se irar e cheio de amor e fidelidade. Verso 7. Cubro de amor 1000 gerações e perdoo o mal, a rebeldia e o pecado. Então Deus perdoa o mal, perdoa a rebeldia e perdoa o pecado. Aparentemente Deus está disposto ali a ceder o perdão para Israel. Contudo, ó a conjunção aí adversativa, né? Ó o porém aí, contudo, mas entretanto, todavia, não absolvo o culpado. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª ou 4ª geração. Então Deus é um Deus de compaixão, é um Deus de misericórdia, que perdoa o mal e o pecado, mas não absolve o culpado.
Como é que ele perdoa e não absolve? Se ele está perdoando, Kelly, seja bem-vinda, Deus abençoe sua vida. Kate, seja bem-vindo, Deus abençoe. Já falei com Kate. João, que está passando por aí. Como ele não absolve? Como lidar com esse dilema? Deus é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de compaixão, um Deus longânimo, mas é um Deus justo, um Deus justo. E porque ele é um Deus justo, a sua justiça exige punição. E ele fala, não absolvo o culpado. E todo pecador é culpado do seu próprio pecado. Lá em Provérbios 17, verso 5, tá? Está escrito assim: aquele que justifica o ímpio e aquele que condena o justo, tanto um como o outro, são abomináveis ao Senhor. Aquele que justifica o ímpio, aquele que justifica o pecador, é abominável diante de Deus. Se você pegar esse versículo junto com o que a gente acabou de ler, que Deus não absolve o culpado e diante de Deus é abominação justificar o pecador. Como é que você lida com isso? Como é que você lida com isso? Deus perdoa os pecados? Sim ou não? Deus perdoa os pecados? Sim ou não? Eu só quero que você escreva isso aí. Deus perdoa pecados? Sim ou não? Deus perdoa pecados. Aqui quem é culpado e pronto. Não tem como se desculpar. Deus perdoa pecados? Sim ou não? Kelly colocou sim. A gente aprende isso, gente. Elise colocou hoje sim. Ó, pra você ver, Elise fez uma ênfase assim no hoje. Hoje sim. Nós estamos vendo aqui em Êxodo que Deus fala que não absolve o culpado. Mas Deus não absolve o culpado debalde. De qualquer maneira, tá? De qualquer maneira. Por que é que hoje Deus pode perdoar o pecador? A solução do dilema Deus já resolveu. Deus já resolveu esse dilema. Por que é que hoje Deus pode perdoar o pecador? Por que hoje Deus perdoa pecado? Como Elise colocou ali, hoje ele pode. Hoje ele perdoa. Por que é que hoje Deus perdoa pecado? Por que isso é possível hoje? E não entra dentro desse dilema aqui. Responda aí para mim. Que ele fala que Deus perdoa. É unicamente através do arrependimento. Tá incompleta a resposta, Elísio. Tá incompleta a resposta. Se for depender só desta resposta aí, Deus não perdoaria o pecado. Por que é que hoje Deus, olha lá, Kate colocou aqui aquilo que nós queremos saber, porque ele deu seu único filho para morrer por amor de nós. Louvado seja o Senhor, né? O pecado que nos afastava de Deus, o castigo que nos traz a paz, como diz lá em Isaías capítulo 53, o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. Ele sofreu a punição que deveríamos sofrer. Cristo sofreu. Foi ele que bebeu do cálice da ira. Jesus pagou o preço. Agora, por causa do que Cristo passou, por causa daquilo que ele pagou, né? Como você colocou aí, né? Cristo já pagou as consequências do pecador. Isso. Agora Deus tem toda a liberdade de perdoar o pecador, no caso, né?
e justificar o ímpio. Então agora não é abominação, porque a justiça de Deus foi satisfeita na morte de Cristo. Quando Cristo assim assumiu o nosso lugar, nossa posição, e Deus lançou sobre ele, imputou nele os pecados de todo mundo, tá? E derramou da sua ira sobre Cristo, e Cristo bebeu o cálice até a última gota. Deus agora pode exercer misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia, tá bom? É preciso conversar Jesus com Jesus pagou o preço e agora Jesus tem a chave. Jesus é a porta, Jesus é o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o mediador, tá? Então só é possível isso acontecer dele justificar o ímpio por causa do que Cristo. Estejam orando, gente, estejam orando. Talvez eu consiga uma internet melhor para cá, tá? Deus abriu as portas aí, mas amanhã a pessoa vai vir aqui, a pessoa que vende, né, o serviço, vai vir aqui pra gente conversar, porque eu moro um pouco distante, né? E aí eu tô vendo. Então orem aí, orem. A live tá travando, Elis tá falando que a live tá travando. Orem aí para que Deus venha abrir as portas e essa internet que apareceu aí, sabe? Eu nem contava com isso. Para mim foi uma providência de Deus. Depois eu conto o contexto todo para vocês. É que eu não gosto de contar tudo antes que as coisas aconteçam, né? Eu gosto de esperar acontecer para depois contar o caso. Mas esteja orando para que Deus abra essas portas aí e eu consiga fechar o acordo aí com essa pessoa que vai vir aqui amanhã. Era para ter vindo hoje, ele não veio. Vindo amanhã para a gente ver se a gente consegue colocar uma internet melhor aqui, tá? E aí todos os problemas de travamento acabarão, tá? Não vão ter mais esses problemas. Em nome de Jesus. Deus sabe que eu preciso da internet, Ele sabe do porquê que eu preciso da internet, né? Se eu não tiver a internet, fica difícil de ter contato com vocês. Então, gente, aqui Deus fala que Ele perdoa o pecado, que Ele tem compaixão, que Ele é misericordioso, mas Ele não absolve o culpado. E realmente Ele não absolveu ninguém, tá? Ele exerce o perdão hoje para com o culpado por causa da punição que Cristo já sofreu por nós. Mas Jesus foi punido em nosso lugar, tá? Ele só nos concede o perdão, Ele só nos justifica porque Jesus assumiu o nosso lugar e pagou o preço por nós. Daí o porquê do Evangelho, daí o porquê da cruz, tá? Vem disso aí. Deus não pode apenas do nada perdoar e fingir que nada aconteceu em relação ao pecado. O salário do pecado é a morte. Alguém tem que morrer, alguém tem que ser punido. Jesus se colocou no nosso lugar, tá? Assumiu a responsabilidade pelos nossos erros e foi punido em nosso lugar, satisfazendo a justiça de Deus. E Deus agora pode exercer misericórdia com todo aquele que se rende, com todo aquele que se submete, que entrega a sua vida e reconhece que é um pecador, que é falho, que necessita arrepender de seus pecados e se rende ao senhorio de Cristo. A este Deus perdoa, Deus lava, rime no sangue do Cordeiro e sela com o Espírito Santo de Deus, se tornando aí um filho adotivo de Deus, tá? Somos co-herdeiros com Cristo, recebemos o Espírito da adoção que nos induz a chamar Deus de Abba, que significa Pai, tá? Amém? Vamos lá, verso 8. Jesus, são quantos versículos? São 35 versículos, estamos no verso 8, mas vai dar tempo. É o início aqui, é que tinha algumas coisas que eu tinha que comentar com vocês, não podia passar batido.
mais à frente a coisa anda mais rapidamente, tá? Verso 8. No mesmo instante, Moisés se prostrou com o rosto no chão e adorou. Depois que Deus falou que era misericordioso, que era longânimo, que era compassivo, que era um Deus de amor, que era tardio em se irar e tudo mais, Moisés viu viu uma luz no fim do túnel, né? Se prostrou diante de Deus e adorou. Verso 9. Em seguida disse: Senhor, se é verdade que te agradas de mim, peço que nos acompanhes na jornada. É verdade que o povo é teimoso e rebelde, mas eu te peço que perdoes nossa maldade e nosso pecado. Toma-nos como tua propriedade especial. Tá? Mais uma vez a gente vê Moisés intercedendo. Já são 3 capítulos onde aparece Moisés continuamente intercedendo diante de Deus pelo povo. Tá? É a mesma coisa que hoje Jesus faz diante de Deus. Estevão, quando estava para morrer, sendo apedrejado, ele falou antes de morrer que Deus lhe deu uma visão e que Jesus estava em pé à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, tá? Então hoje Jesus está à destra do Pai no céu, nos representando como sumo sacerdote, tá? Aquilo que o sumo sacerdote faz fazia aqui na terra no Antigo Testamento é o que Jesus está fazendo diante de Deus lá, intercedendo, tá? E aqui a gente vê Moisés intercedendo pelo povo. E hoje nós temos Cristo diante de Deus intercedendo, mostrando as suas chagas, né? Mostrando aí as feridas do seu sacrifício diante de Deus, que é um testemunho contínuo. João fala que nós temos um advogado diante do Pai. Tá? Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é justo e fiel para nos perdoar o todo pecado e nos purificar de toda injustiça, né? Nos cobrindo, nos lavando com o seu sangue. Está lá em 1 João falando a respeito disso. Tá? Então, esse papel de Moisés de interceder aqui continuamente pelo povo é o mesmo papel que Jesus faz conosco diante do Pai hoje, lá no céu. Tá bom? Verso 10. O Senhor respondeu: faço hoje uma aliança com você na presença de todo o seu povo. A aliança era praticamente com Moisés, tá? Moisés era um representante do povo diante de Deus e Deus estava fazendo aliança com Moisés, tá? Que era o representante do povo. Hoje, Cristo é o nosso representante. Foi Ele que se rendeu, foi Ele que deu sua própria vida para nos resgatar. A aliança foi feita com Cristo, né? O Novo Testamento aí foi promulgado com o derramamento do sangue dele, tá? O Novo Testamento veio à existência por causa do sacrifício de Cristo. Nesse mesmo aspecto, essa aliança que Deus faz com Moisés aponta para a aliança que Deus faz com Cristo, no sentido de Cristo ser aí o representante da humanidade, ter se colocado ali no lugar dela e ter intermediado este momento de reconciliação com Deus, né? Cristo é o meio pelo qual nós restabelecemos, restauramos a comunhão perdida no Éden com o pecado, tá? O Senhor respondeu: faço hoje uma aliança com você na presença de todo o seu povo. Realizarei maravilhas jamais vistas em nação alguma ou lugar algum na terra, e todos ao seu redor verão o poder do Senhor, o poder temível que demonstrarei em seu favor. Verso 11. Observe com atenção, porém, tudo que eu lhe ordeno hoje. Irei à sua frente e expulsarei os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Irei à sua frente e expulsarei. O que é que Deus tinha falado no capítulo 33? Acho que foi no 33. Quem é que iria à frente? Deus falou com Moisés que enviaria alguma coisa à frente para livrá-los. Lembra que a gente falou a respeito disso? Quem é que Deus falou que ia enviar à frente? Ele falou que era ele? Quem é que ele falou? Quem é que lembra aí? Quem é que está aí? Quem é que leu o capítulo 33 aqui com a gente? Na live passada, na live 58, a gente falou sobre isso, eu acho. Ou live 57. Quem é que Deus enviou? Alguém sabe? Falou que ia enviar, né?
Isso, Elísio. Lembra que eu falei com vocês que esse anjo é uma manifestação teofânica do próprio Deus. Quando Deus fala que enviar um anjo, é o anjo do Senhor. Na realidade é ele mesmo, tá? Não é que o anjo vai tirar e vai libertar o povo lá, vai remover todo o povo de Canaã e vai colocar Israel. Não, é o próprio Deus que vai fazer isso. Eu falei com vocês lá naquele momento. E quando a gente vem para agora o capítulo 34, a gente vê claramente Deus falando: eu irei à sua frente e expulsarei o povo de Canaã, tá? Então aquele anjo ali possivelmente é uma manifestação teofânica do próprio Deus. É Deus apontando para ele mesmo, tá? Verso 12: tenha muito cuidado para não assinar tratados com os povos que vivem na terra para a qual você está indo. Se o fizer, seguirá pelos caminhos maus deles e cairá numa armadilha. Que Deus agora começa a colocar os parâmetros para serem respeitados nesse acordo que está sendo firmado aí entre ele e o povo de Israel, tá? E uma das coisas que ele está frisando aqui é não fazer compromisso com nenhum dos povos que iriam ser expulsos. B? Tudo bem? É que eu escutei um barulho aqui, gente. Peraí, só um momento. Voltei. É que escutei um barulho. Hoje foi um dia atípico aqui. Foi um dia meio cheio de surpresas aqui. Meu sogro caiu. A gente acordou de manhã com a queda dele. E, né, agora escutei um barulho ali agora e... né, achei que poderia estar acontecendo alguma coisa, mas foi só o ferro que caiu ali no chão. Mas vamos voltar aqui, tá? Então, Deus aqui tá como é que é a linha de raciocínio? Tô perdendo. Perdi a linha de raciocínio. Deus está aqui colocando os parâmetros para restabelecer essa aliança que estava prestes a acabar, né? Que foi corrompida por causa da idolatria do povo quando Deus entregou as tábuas a primeira vez para Moisés. E aí ele alerta para não se fazer nenhum tipo de acordo, nenhum tipo de tratado, tá? Desenvolver nenhum tipo de comunhão com nenhum dos povos que estão ali na terra de Canaã, porque todos esses povos serão removidos de lá para que Israel herde a terra puras, livre, tá? Sem nenhum tipo de influência do mal ali nessa terra. Deus mesmo está falando aqui, está alertando. Se o fizer, se você fizer tratado com alguém ou com um povo aí dessa terra, você seguirá pelos maus caminhos deles e cairá numa armadilha. Então Deus está querendo extirpar o povo da terra para que Israel herda a terra sem nenhum tipo de corrupção, sem nenhum tipo de fermento, para que assim eles possam perseverar em submissão e obediência a Deus. Deus não quer nenhum tipo de fermento ali próximo, que não venha assim levedar toda a massa, tá? É nesse aspecto que Deus está aqui alertando. Deus quer santificação, Deus quer separação. Deus não quer que se haja mistura aí de luz com trevas. E Deus havia chamado Israel para ser luz entre as nações, mas ela iria herdar a terra, e nessa terra não deveria ter nenhum tipo de costume diferente daquilo que Deus estava implementando e desenvolvendo e colocando aí para ser observado pelo povo, tá? No verso 12 é por isso que tem essa preocupação. Verso 13: em vez disso, destrua os altares idólatras, despedace as colunas sagradas e derrube os postes dedicados à deusa Asera, né? Que era uma deusa ali pagando, cananeu ali, onde o pessoal tinha costumes até de fazer bosques ali, erguer altares e ter cultos sexuais, de prostituição mesmo, tá? Para com essa deusa da fertilidade. Então, Deus
está falando sobre separação, sobre santificação. Deus está falando para se abster da idolatria, da prostituição, quando ele está frisando isso aí. Verso 14: não adores outros deuses, pois o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso de seu relacionamento com vocês. Não adore outros deuses. É um dos mandamentos, né? Não se prostrar perante imagem de escultura alguma, que Deus havia colocado nos 10 mandamentos que estavam ali nas tábuas, tá? Idolatria, o pecado da idolatria. Deus está alertando a respeito da idolatria aqui, para ninguém buscar outros deuses senão ele mesmo. Verso 15: não faça tratado algum com os povos que vivem na terra. Ele volta a enfatizar: no culto a seus deuses eles se prostituem e oferecem sacrifícios. Está aí, ó. No culto a seus deuses eles se prostituem, fazem culto sexual. Haviam sacerdotisas que faziam sexo com os adeptos lá da adoração a Será. Eles iam no bosque onde tinha ali um altar à deusa, e sempre tinha mulheres sacerdotisas ali preparadas para fazer sexo com os adoradores que chegavam naquele momento para prestar adoração, tá? Era um culto sexual, um culto de prostituição, de pecado, tá bom? Elis falou: novamente os 2 primeiros mandamentos são reforçados através da revelação de outro nome de Deus, justamente, tá? E aqui fala sobre os sacrifícios humanos, que infelizmente eram feitos naquela época. Eles o convidarão para comer dessas ofertas, e você aceitará o convite. Então ele está falando assim: não faz acordo, porque se você fizer acordo, você vai acabar compartilhando da mesma mesa deles. E eu não quero que vocês tenham comunhão com demônios. É o que Paulo fala depois, né? Lá na frente em Coríntios, né? Verso 16, né? 16: depois aceitará que as filhas deles, as quais sacrificam a outros deuses, se casem com seus filhos. Elas seduzirão seus filhos para que se prostituam adorando outros deuses. Está aqui o jugo desigual, está aqui a idolatria, está aqui a prostituição, está aqui tudo embananado. Deus está querendo evitar todo esse problema, está querendo matar o mal, cortar o mal pela raiz, tá? É por isso que Deus mandou e ordenou que Israel removesse todas as nações do território que iria herdar, para que eles não recebessem nenhum tipo de influência do mal e pudessem permanecer fiéis a Deus. Quem já leu a Bíblia, quem já passou por algum estudo bíblico, sabe o que acontece lá na frente, né? Mas vamos continuar. Não faça para si deuses de metal fundido. Tá aí, idolatria de novo. Verso 18: celebre as festas dos pães sem fermento. Durante 7 dias coma seu pão sem fermento, conforme eu lhe ordenei. Celebre essa festa anualmente no tempo determinado no mês de Abibe, pois é o aniversário da sua partida do Egito. Que festa é essa? Que festa é esta? Festa dos pães sem fermento. Que festa é essa? Me fala aí. Que festa é essa? Boa noite, Patrícia. Paz do Senhor, varoa. Que festa é essa que Deus está mandando observar, que acontece no mês de Abibe e celebra o aniversário de partida do Egito? Que festa foi promulgada no dia da libertação do povo de Israel? Não. A primeira festa promulgada por Deus, primeira festividade, primeira celebração promulgada por Deus, que aponta para a libertação do povo do Egito, para o livramento de Deus e libertação do povo do Egito. Qual foi essa primeira festa, gente? Vocês estão aqui acompanhando, a gente está estudando sobre isso. As primícias é a segunda, viu, Elísio? Tem um bicho aqui. Parece um maribondo.
Qual era a festa que Deus mandava tirar todo o fermento da casa? Se o pão é asmo, se o pão é sem fermento, é porque na casa não poderia ter fermento. Qual é a festa que Deus mandou fazer, onde deveria se tirar todo o fermento de dentro da casa por um período de 7 dias? Gente, vocês estão aqui comigo. Vocês leram aqui comigo, passaram comigo lá no início de Êxodo, a gente leu sobre isso. Depois das pragas, não é possível que vocês não lembram que festa é essa? Que não haja. Paulo mesmo fala que nós somos pães asmos. Nós somos pães asmos. Mas por que nós somos pães asmos? Por que ele faz essa referência? Ele faz a referência à festa. Gente do céu, ninguém vai lembrar, não é possível que vocês não vão lembrar. Gente do céu, eu acho que vocês conseguem lembrar da festa do ovinho da Páscoa, né? Do ovinho de chocolate, né? A festa do ovinho de chocolate, vocês se recordam, né? Se eu falasse que a festa do coelho, qual é a festa do coelho onde se bota ovo de chocolate? Aí vocês iam lembrar. Vocês iam conseguir lembrar perfeitamente. Wesley, como é que você tá, varão, sumido? Qual é a festa do coelho que bota ovo de chocolate? Eu até falei o nome aqui, infelizmente. Não era nem para ter falado. Qual é a festa que Satanás criou para substituir a festa de Deus, hein? Qual é o nome da festa que o mundo celebra aí? O coelho que bota ovo de chocolate aí todo ano. Ah, mas né? Pois é, agora vocês estão acertando, né? Depois que eu tive que dar uma dica do mundo. Uma dica do mundo para vocês acertarem. Gente, ele falou aqui claramente aqui, ó. Pois é o aniversário. Eu comprei um aparelhinho, sabe? Que aqui tava tendo muita muriçoca. Um aparelhinho. Eu ligo ele na tomada e os bichinhos batem nele e queima. Depois vocês um barulhinho que vocês estão escutando o bichinho tava voando aqui e caiu lá. A instituição da Páscoa, gente, é aniversário da sua partida do Egito. Qual foi a festa que aconteceu ali no Egito, na véspera da saída do Egito? Páscoa, e tá aí vocês aí esquecendo. Como é que vocês se esquecem disso aí? Não pode esquecer não, gente. Misericórdia, a gente leu isso aqui junto, estudou isso aqui junto. Nós gastamos, acho que foram umas 2 ou 3 lives só nesse capítulo aí, estudando esse capítulo, tá? Vamos lá, verso 19. As primeiras crias de todos os animais me pertencem. Por que as primeiras crias pertencem a Deus? Porque houve ali a última praga, a praga dos primogênitos. Deus instituiu a Páscoa no momento em que Deus dava o livramento para os primogênitos de Israel. Foi naquele momento que se instituiu a Páscoa. E a partir daquele momento, todo primogênito macho que abrisse a madre de qualquer animal, de qualquer pessoa, tá? Deveriam ser consagrados a Deus como uma recordação, uma lembrança da libertação do povo do Egito, tá? E aqui no verso 19 está: as primeiras crias de todos os animais me pertencem, incluídos os machos das primeiras crias de seus rebanhos, de bois e de ovelhas, por causa da libertação aí, do livramento que Deus deu no dia da Páscoa, quando ele matou todos os primogênitos do Egito e nenhum primogênito de Israel morreu, tá? É por isso. Verso 20: para resgatar a primeira cria de uma jumenta, e em outras traduções fala para resgatar um burro. Para se resgatar um burro, entregue ao Senhor como substituto um cordeiro ou um cabrito. Ó, pra você ver,
para se resgatar um burro, o animal burro é usado na nossa cultura para indicar o que, gente? Para indicar uma pessoa o quê? Hein, gente? O burro é usado em nossa cultura, na nossa sociedade, para indicar ou para apontar uma pessoa que seja o quê? Que seja o quê? Vocês sabem, gente. Não é possível que vocês estão tão assim influenciados pelo politicamente correto que não conseguem nem falar o que é isso, né? Desprovido de inteligência, né? Não é muito inteligente, né? Desprovido de inteligência, desorientado mentalmente. É uma pessoa que né, não tem, sem noção, sem entendimento, sem conhecimento, né, nenhum. Olha para você ver que coisa, né? Talvez daqui venha a utilização deste animal para justamente indicar esse tipo de coisa. Porque Deus não aceita a cria da jumenta, o burro. Deus não aceita ele. Ele poderia levar o filhote, né, de uma égua, que Deus aceitava, o filhote de uma vaca, que Deus aceitava, mas o burro Deus não aceita. O que é que Deus fala? Em vez de receber o burro, eu quero que você resgate o burro por um cordeiro, tá? Ou um cabrito. Eu não quero um burro, eu não aceito o burro. Eu aceito um cordeiro no lugar do burro. Quem é o cordeiro, gente? Me respondam. Quem é o cordeiro? O cordeiro aponta para quem? Quem é o cordeiro? Quem é o cordeiro, gente? Gente do céu, misericórdia. Ou a gente tá tendo um lag aqui. Vocês estão demorando demais para responder. Quem é o cordeiro que tira o pecado do mundo? O cordeiro aponta para quem? Amados, Jesus, meu Deus do céu, eu tô começando a ficar preocupado com vocês. Eu não sei se é porque tá lenta a internet, tá demorando, porque já passou 5 minutos aqui que eu perguntei quem é o cordeiro. E só agora vocês responderam para mim. O cordeiro é Jesus. Se Deus manda resgatar o burro pelo cordeiro e o cordeiro é Jesus, quem é o burro? Quem é o burro, gente? Ah, bom, tá lento, ok. Quem é o burro? Não. Não. Deus quer que resgate Satanás, é isso? Deus quer que resgate Satanás. Oh, Elísio também, meu Deus do céu. Então Deus quer que se resgate Satanás. Deus quer que Satanás seja resgatado. Porque aqui está falando assim: para resgatar o burro, entregue ao Senhor um substituto, um cordeiro. Deus não aceita o burro. Isso, Kate. Tem alguém inteligente aqui. Tem alguém inteligente aqui. É Kate. Kate é inteligente aqui, ué. Até agora foi ela que acertou. Foi ela que acertou a Páscoa, não foi? Deixa eu voltar aqui para ver. Sem conhecimento ela acertou também. Não, ela não falou sobre a Páscoa, não.
Quem tinha que estar sendo inteligente aqui? O burro somos nós, gente. Somos nós. Nós pecadores, tá? Olha pra você ver que situação, né? Que bullying, né? Hoje, nessa sociedade de hoje, politicamente correta, Deus tá fazendo bullying com a gente, ué. Vamos processar Deus, vamos processar. Porque como é que pode um negócio desse? Como é que ele chama a gente de burro assim? Como é que pode um negócio desse? Mas é isso mesmo, é o que a gente é, ué. Nós somos ovelhas. E a gente sabe que a ovelha não sabe cuidar de si mesma, não sabe achar alimento, não sabe nada. Ela precisa de um pastor para fazer tudo por ela. A ovelha é burra. Você está entendendo? Então, Deus nos compara com esses tipos de animais para mostrar que a gente é desprovido mesmo de discernimento espiritual. A gente não consegue entender qual seja a vontade de Deus sem que Deus nos resgate primeiro. A gente só consegue caminhar com Deus quando Deus nos concede a mente de Cristo. Quando a gente recebe a mente de Cristo por causa do nosso encontro com Cristo, por causa do nosso novo nascimento, por causa da moradia do Espírito Santo dentro da gente, tá? Quando Deus remove o coração de pedra e coloca um coração de carne suscetível ali aos mandamentos, aos princípios, aos valores, a gente começa a entender o que agrada a Deus, o que é vontade de Deus. Mas antes disso a gente não entende nada. A gente está morto em nossos pecados, tá? Estamos completamente mortos. A gente só começa a deixar a burrice de lado quando a gente tem um encontro pessoal com Cristo. Aí a gente começa a se portar como pessoas inteligentes diante de Deus. Porque para a pessoa perdida, a sabedoria de Deus é loucura. Mas a loucura de Deus é mais sábia do que qualquer sabedoria do homem perdido, tá? É o que Paulo fala lá, tá bom? A gente só começa a ficar sábio quando a gente começa a temer ao Senhor e ter um relacionamento e ter Deus como prioridade. Antes disso, a gente não tem sabedoria, a gente é desprovido de inteligência. Infelizmente, nós somos burros mesmo, tá? Mas agora, cristãos, não. Agora em Cristo, somos nova criação, mais que vencedores, temos a mente de Cristo, o Espírito Santo habita em nós, temos toda a capacidade nos dada agora por Deus de entender bem todas as coisas e saber discernir e separar o bem do mal, o certo do errado. Hoje nós conseguimos, mas antes de Cristo, não, tá? Olha para você ver, gente, tá lá no Antigo Testamento. Então aqui eu falo de burrice, não é bullying, não tem nada de bullying. O bullying eu falei aqui de brincadeira. A coisa é bíblica. É bíblica mesmo, tá? Vamos continuar lendo aqui. Caso você não resgate o animal, terá de quebrar. Ó que situação. Se esse animal não for resgatado por um cordeiro, você terá que matar, quebrar o pescoço desse animal. Não é o que acontece com o pecador? Se o pecador não se arrepender e vir para Cristo, e assim receber aí a salvação por meio do sacrifício, né, do resgate de Cristo, se o pecador não for resgatado por Cristo, qual é o fim do pecador? Onde é que o pecador vai parar? Se o pecador não tiver um encontro com Cristo, não for resgatado por Cristo, qual será o fim deste pecador? Me responde aí, por favor. Espero que vocês já tenham respondido, tá? Já que você falar que tá lento, né? O fim será o lago de fogo, onde sofrerá a segunda morte. Aí, ó, tá aí, Elísio colocou, lago de fogo, tá? Onde sofrerá a segunda morte. Tá aí. É por isso que ele manda quebrar o pescoço do... A bicha não morreu ainda, gente. Tá aqui, levando um tanto de choque dentro do treco. Misericórdia. Então, o fim será o lago de fogo, gente. Não tem por onde fugir, tá? Quanto aos primeiros filhos, homens, será obrigado a resgatá-los. Ninguém deve se apresentar diante de mim de mão vazia.
Ninguém deve se apresentar diante de mim de mão vazia, tá? Nós vamos apresentar diante de Deus com o sacrifício de Cristo. Com o sacrifício de Cristo. Ninguém vai lá chegar sozinho, levando a sua própria justiça para entregar para Deus, não. Se você chegar lá diante de Deus sozinho, trazendo a sua justiça, vai perecer. Mas se você levar com você a justiça de Cristo, você vai ser salvo, tá? Qualquer semelhança conosco não é mera coincidência nesse versículo. Gravem esse versículo, tá? Porque ele é uma verdade muito grande nesse versículo aí, viu? Verso 21. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas no 7º dia não deverá trabalhar, mesmo nas épocas de arar e colher. A gente já viu isso, o princípio aí do 7º dia, do dia de descanso, que para os israelitas é o dia de sábado, tá? Onde Deus promulgou ali que eles deveria ser guardado. E Jesus depois veio e falou que o sábado não foi feito para Deus, mas foi feito para o homem, para que o homem descanse, tá? Nós precisamos descansar, tá? Tem gente que trabalha 24 por 48 horas, não, gente, tem que ter um período de descanso, um período para a família, um período de lazer, tá bom? Para que você possa recarregar o corpo aí, senão em algum momento vai parar, vai pifar. E hoje em dia a gente tem visto muitos quadros aí de ansiedade exacerbada e tudo mais, de burnout, porque as pessoas não param de trabalhar, tá bom? Então tem que ter descanso. Verso 22, celebre a festa da colheita, que esta é a festa das primícias, tá, Elísio? Esta festa aqui, com os primeiros frutos aí, ó. Celebre a festa da colheita com os primeiros frutos da colheita do trigo. Então, primeiro, primícia, tá? Celebre também a festa da última colheita. Então, tinha também a festa que acontecia no final da colheita, do período de colheita, tá? Eram essas 3 festas, a festa da Páscoa, das primícias e essa festa da colheita que acontecia que acontecia no final da colheita. 3 vezes por ano, todos os homens de Israel comparecerão diante do soberano Senhor, o Deus de Israel, tá? Depois que o templo foi construído em Jerusalém, as pessoas iam para Jerusalém para cumprir esse ritual, tá? Para cumprir esse protocolo, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um que está chegando aí. Opa! Verso 24, expulsarei as outras nações de diante de você e aumentarei seu território para que ninguém cobice sua terra enquanto você comparece diante do Senhor, seu Deus, 3 vezes por ano. Então Deus falou que iria tomar conta do povo e que iria expulsar o povo. Ele frisa novamente aqui que vai ser o responsável por expulsar e por proteger o povo dentro do território que ele está dando para ele, tá bom? Verso 25. Não ofereça o sangue de meus sacrifícios com pão que contenha fermento. Não guarde até a manhã seguinte carne alguma do sacrifício da Páscoa. A gente já estudou lá atrás, no capítulo, acho que 12, Elise colocou aí, capítulo 12 de Êxodo, todo o processo da Páscoa e o carneiro, o cabrito que era morto, tinha que ser comido durante aquela noite. Se não fosse comido até o amanhecer, tinha que ser queimado ali, todos os restos deles, tá? E não poderia ter fermento dentro da casa, viu? Então o pão era sem fermento, ok? Então o fermento aponta para o pecado, a gente já falou sobre isso. Paulo mesmo fala que nós somos pães asmos, pães sem fermento. Nós deveríamos ter uma vida de santidade, santificação, sem pecado, tá bom? Verso 26, quando fizer a colheita, leve à casa do Senhor seu Deus o melhor de seus primeiros frutos. Não cozinhe o cabrito no leite da mãe dele. É uma ordenança aqui que eu esqueci de pesquisar, não pesquisei a respeito dessa curiosidade. Possivelmente era algum costume pagão e Deus proíbe aqui fazer cozinhar o cabrito no leite da mãe. Possivelmente era algum costume pagão, tá?
Verso 27, o Senhor também disse a Moisés: escreva todas essas palavras, pois elas representam os termos da aliança que eu faço com você, Israel. E aqui você percebe que tem uma ordem clara de Deus de se escrever as Sagradas Escrituras, tá? de dar início à escrita das Sagradas Escrituras, que hoje nós as conhecemos como Bíblia Sagrada, tá? Tá aqui Deus mandando escrever. Vários profetas escreveram, reis escreveram, homens simples escreveram, apóstolos escreveram, um médico escreveu. Deus usou vários homens de várias épocas, de vários níveis sociais, status aí, para poder escrever a palavra de Deus, para que hoje nós a tivéssemos em nossa mão para a nossa consulta, para o nosso aprendizado. É por isso que a gente está lendo aqui hoje, porque Moisés escreveu naquela época, sendo obediente a Deus, tá? A gente vê aqui o mandamento de Deus, claro, para se escrever aquilo que ele está falando, ensinando, ordenando. Verso 28 está terminando, viu, gente? Está terminando. Eu vou concluir, eu estou indo um pouco mais rápido para poder concluir o capítulo, tá? Falta 7 versículos. Moisés permaneceu no monte com o Senhor 40 dias e 40 noites. Durante todo esse tempo não comeu, não bebeu água. E escreveu os termos da aliança, os 10 mandamentos, nas tábuas de pedra. Quando Moisés desceu, e escreveu os termos da aliança, os 10 mandamentos. Aparentemente dá a entender que Moisés é quem escreveu os 10 mandamentos. Mas Deus falou lá no início que era para ele fazer as tábuas, que ele escreveria novamente nas tábuas, tá? Possivelmente Moisés só escreveu os termos da aliança, os 10 mandamentos foram novamente escritos por Deus, tá bom? Quando Moisés desceu do Monte Sinai carregando as 2 tábuas da aliança, não percebeu que seu rosto brilhava, o rosto de Moisés brilhava, pois ele havia falado com Deus face a face. A gente já falou que esse face a face é a manifestação teofânica de Deus. Não é Deus propriamente dito. A gente falou sobre isso na última live, tá? Na live 58. Verso 30. Quando Arão e os israelitas viram o brilho do rosto de Moisés, tiveram medo de se aproximar dele. Porque a glória de Deus impregnou em Moisés. Então ele brilhava de maneira a ofuscar a visão. As pessoas não conseguiam olhar para ele porque o brilho era muito forte, o brilho do seu rosto, tá? Verso 31, Moisés, porém, chamou Arão e os líderes da comunidade que se aproximaram e Moisés falou com eles. Em seguida, todo o povo se aproximou e Moisés lhes transmitiu todas as instruções que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. Verso 33, quando Moisés terminou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu, porque ficava brilhando. Então ele colocou um véu, igual as mulheres fazem lá no Oriente, para tampar o brilho, tá? E Paulo faz uma menção a este brilho lá em 2 Coríntios. Eu vou ler para vocês daqui a pouco, tá? Verso 34. No entanto, sempre que estava na tenda da reunião, mas é a tenda da congregação. Tenda da congregação. Tem outro nome, gente. O nome sumiu da minha cabeça. Acho que é tenda da congregação mesmo. Pintou uma dúvida aqui agora, só vou tirar aqui. Êxodo 34, verso 34. Moisés colocava o véu para falar com o povo e tirava para falar com Deus. Era mais ou menos isso mesmo que acontecia. Elísio. Só tirar uma dúvida aqui que minha cabeça meio que embaralhou tudo. Cadê a tenda? Pátio, vécio, tabernáculo. Gente do céu.
Acho que é tenda da congregação mesmo, gente. Eu não estou encontrando aqui, mas eu acho que esse que é o nome mesmo. O nome sumiu aqui. É porque nessa versão aqui fala tenda da reunião. E em outras traduções eles nem colocam tenda na realidade. Aqui em Êxodo mesmo, na Bíblia que eu estou. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu, tá vendo? Aqui nem fala sobre a tenda nessa versão aqui que eu tô da Bíblia. Mas tudo bem. Então toda vez que Moisés se apresentava diante de Deus, ele tirava o véu. Toda vez que ele voltava para o povo, ele cobria o rosto de novo, tá? Depois transmitia ao povo as orientações que o Senhor lhe dava. E os israelitas viam o brilho do seu rosto. Então Moisés cobria novamente o rosto com o véu até voltar para falar com o Senhor. Então ele saía, eles viam, ele falava, ele cobria e ele voltava e ficava fazendo isso o tempo todo. Só que a gente sabe, por causa daquilo aí, ó, tenda da congregação. Obrigado, Kate, porque eu fiquei confuso. Deu minha cabeça aqui meio que embaralhou e eu fiquei confuso. Então é isso mesmo, tenda da congregação. Então, gente, Paulo faz uma menção a essa atitude de Moisés. Com o tempo, esse brilho sumiu do rosto dele, tá? Ele não ficou com esse brilho continuamente, só que ele parou de remover o véu, tá? Para que o povo ainda continuasse pensando que o brilho estava ali debaixo, tá? Mas na realidade não. E aí Paulo pega a referência a este brilho, a cobrir o rosto com este brilho, para maquiar, para passar uma impressão que não era mais a realidade, porque o rosto tinha parado de brilhar. Paulo vai e escreve lá em 2 Coríntios capítulo 3, verso 13 e 14, Paulo escreve: não somos como Moisés, que cobria o rosto com um véu, para que os israelitas não vissem a glória, embora ela já estivesse se desvanecendo. Ou seja, o brilho estava passando. Mas a mente do povo estava endurecida. E até hoje, toda vez que a antiga aliança, Novo Testamento, é lida, o mesmo véu lhes cobre a mente. E esse véu só pode ser removido em Cristo, tá? Somente o Espírito Santo é que pode despertar o pecador para a realidade do seu estado. Somente em Cristo nós recebemos verdadeiramente a liberdade, a libertação do poder do pecado, tá? Somente através de Jesus. Êxodo 33, verso 7, tenda da congregação. 33, verso 7. Êxodo 33, verso 7. E tomou Moisés a tenda e estendeu para... É isso, aqui tem. Chamou-lhe a tenda da congregação. Tá aqui. Bacana. Amém. Obrigado, Kate. É isso mesmo. Deus abençoe sua vida. Fiquei com dúvida momentaneamente aqui, mas ainda bem que vocês estão aí para me acudir nesses momentos. Tá, gente? Então, por causa da presença de Deus contínua ali diante de Moisés, eles conversando, principalmente diante ali do momento especial em que ele recebeu aí todas as normas, as diretrizes, as tábuas dos 10 mandamentos, Moisés foi revestido dessa glória, que com o tempo Paulo mesmo dá testemunho que se enfraqueceu, que passou, mas Moisés continuou usando ali o véu para passar a impressão de que a glória ainda estava presente, tá? E Paulo faz uma alusão aí, uma comparação, mostrando que o Antigo Testamento, a glória dele foi passageira. Quando ele fala que a glória foi se apagando, o brilho foi sumindo de Moisés, mostrando que no Antigo Testamento ele era efêmero, ele era passageiro, ele só existiu até que Cristo viesse e promulgasse o Novo Testamento, o Testamento que é eterno, tá? Aquele que veio e foi selado pelo próprio sangue do Filho de Deus, tá? Derramado ali na cruz. O Novo Testamento ele não tem fim, ele é de consequência eterna, tá? Amém? Glórias a Deus. Tudo bem? Todo mundo pegou? Então aqui nós terminamos a leitura dessa noite, desse capítulo. Foram 34 versos, muita coisa interessante.
né? Foi muito produtivo, gostei de refletir e meditar nesse capítulo com vocês, tá? Espero que vocês possam voltar na próxima segunda, né? Para a leitura do capítulo 35. Só que amanhã nós temos um momento de oração aqui, viu? Eu vou para o pequeno grupo. E aí, na hora que der o tempinho lá, eu vou entrar no quarto. Possivelmente lá mesmo eu vou abrir uma live aqui para que a gente possa orar, tá? Vocês possam deixar seus pedidos, fazer o nosso momento de oração. Gente, momento de oração é importante, gente, tá? É tão importante quanto a leitura e o estudo, meditação da palavra. As duas coisas são importantes. São importantes. A gente vê na igreja hoje que o momento de oração é muito negligenciado. Os cultos de oração são muito negligenciados. A gente consegue ver a espiritualidade de uma igreja, a maturidade de uma igreja, o compromisso de uma igreja através dos cultos de oração, tá? Porque é através da oração que nós nos relacionamos com Deus. Buscamos a face de Deus, confessamos as nossas dificuldades, né, as nossas necessidades, buscamos a direção, a vontade, o projeto, o propósito de Deus. É através da oração que a gente faz isso. Se a gente não ora, tem algo de errado acontecendo, tá? A vida espiritual não está tão saudável. Então, estou dando a dica aqui, é porque se você estiver em casa, não deixe de entrar só porque a gente não vai ler um capítulo amanhã, não vai meditar. A live vai ser 10 minutos, 15 minutos, mas é um momento que a gente tem só de apresentar ali o dia, agradecer pela semana, né? E finalizar com uma oração esse período que a gente está tendo aqui de leitura e estudo da Bíblia. A gente começa no domingo com oração, a segunda, terça e quarta a gente lê e estuda a Bíblia e na quinta-feira a gente fecha com um período de oração, tá? Vamos fazer disso aí um hábito, ok? Para que Deus venha estar assim nos abençoando, nos capacitando. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos orar agradecendo. Eu vou finalizar hoje, tá? Vou apresentar todo mundo aí. Para que já passou de 1 hora, tá 1h10 aqui já. Vamos orar agradecendo a Deus. E espero vocês aqui amanhã, tá? Às 9h30 eu devo abrir aí para que a gente possa fazer um breve período de oração, tá bom? Vamos orar. Pai amado, aqui estamos, viemos lhe render graça mais uma vez. Obrigado, Deus, por essa live. Obrigado pelos ensinamentos contidos nessa live, Deus. Que o Senhor venha continuar trabalhando em nossos corações, revelando o seu propósito, nos ensinando o teu querer, Senhor, a tua vontade, aquilo que o Senhor quer que a gente viva. Venha assim, Senhor, nos capacitar, nos instruir, nos guiar, para que possamos viver de maneira honrar, exaltar e glorificar teu santo nome. Eu quero apresentar a vida de cada um dos que estiveram aqui presentes, ó Deus. O Senhor sabe, o Senhor viu, até aqueles que apenas passaram e saíram, que o Senhor venha estar abençoando a vida de cada um deles. Quero apresentar a vida daqueles que vão entrar ainda e assistir no decorrer de amanhã, Senhor, a live, que o Senhor venha abençoar a todos, ó Deus. Que o Senhor vai entrando em providência nas nossas necessidades, ó Deus. Que o Senhor vai trazendo em existência o seu projeto, o seu propósito, o seu querer. Que o Senhor vai trabalhando em nossos corações para que venhamos a cada dia viver de maneira que compreendamos este propósito e o coloquemos assim em prática, Pai. Nada podemos fazer sem que o Senhor venha e o faça através de nós. Então, toma aí a primazia das nossas vidas. Faça-se a sua vontade em nossas vidas, nos conduza ao teu querer a cada dia, Deus. Obrigado aí por essa live, obrigado pela vida da minha esposa, da minha filha. Nos conduza no dia de amanhã ali no médico, que tudo corra bem, dê tranquilidade na Esther, a Esther nos momentos do exame, ao Senhor, entre em providência, que as coisas possam acontecer da melhor maneira possível, mais fácil possível, Deus. Entre em providência. Obrigado, Senhor, por tudo. Vá se nos abençoando e nos dando um restante de noite abençoada. É no nome de Jesus que oramos. E todos dizem amém. Oh, esqueci de colocar que você falou. E eu esqueci de colocar momento de oração. É minha cabeça, é assim mesmo. O véu que Moisés colocou sobre a face era como os limites postos ao redor do monte Sinai. Como o véu que prendia entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Porque o brilho aponta para a glória de Deus, né? E ele coloca um véu que oculta a glória, né? Se você pensar no véu que separa o lugar santíssimo do lugar santo, o véu estava ali justamente para impedir que quem estivesse no lugar santo visse
o Santíssimo, né? Visse a glória de Shekinah brilhando. Só apenas o sumo sacerdote poderia ter contato direto ali com a Shekinah de Deus. Assim como hoje Cristo é que tem contato direto com o Pai nesse sentido de intercessão, e somente Cristo conhece o Pai diretamente, né? A gente falou sobre isso nas lives passadas. Boa interpretação aí, Elísio. Por favor, dê um abraço nos irmãos aí por mim, Sabina, Aldeir, Mábia. Ok, Elísio, vou falar por você, viu? Vou falar para eles amanhã. Para Mábia eu falo agora, os outros estão dormindo já, viu? Obrigado, gente. Deus abençoe. Espero vocês aqui amanhã para o nosso momento de oração, tá? Um momento breve de oração, 10 minutos da sua vida, mas que pode ter repercussões aí eternas desse período de oração, viu? É pequeno, mas é dedicado a Deus, buscando a face de Deus, e Deus se agrada quando a gente faz isso. A oração do justo pode muito em seus efeitos, tá bom? Então estejam aí amanhã conosco, 9h30, eu tô tentando entrar aí pra gente poder estar juntos, tá? Dependendo de quando termina ali a live, tá bom? A live não, o pequeno grupo. Gente, obrigado por tudo, Deus abençoe. Nos vemos aqui amanhã para um momento de oração, viu? Um grande abraço, boa noite para cada um de vocês, viu? Fui!